E aí, Zé? Bom dia. Vácuo bem grande, hein? Então, eu tô esperando aqui me dar bom dia, mas vou esperar. Zé, você tá ouvindo a gente? Zé! Eu acho que ele não tá escutando, não. Ô, Ô, Zé! Zé! Zezinho. Ó, a Pessoal, Lana vamos lá tá então. Deixa eu Ô, só Zé! colocar a aula de vocês aqui. Ô, gay! Ele nem tentou receber mensagem também, olha lá. Ele ignorou. Zé! Ô, Zé! Amanhã, que horas Uai, que é o simulado de vocês amanhã? mas não, como é que eu vou falar se você não tá escutando, meu jovem? Não tem como. Tá Que escutando? foi? Pô, agora tá normal. Ah, tá. Ah, tá. Ah, eu acho que meu notebook agora que eu tava no mudo aqui, eu acho. Peraí. A Aguenta aí, Lana meu tava pai. ralando aqui, gritando aqui. Ah, é por isso, estava no mudo. Agora que eu vi aqui, o microfone tá ligado, mas o notebook O estava João no Pedro mudo. falou assim: Oi, Zé, bom dia. Falei bom dia na maior, né, educação, esperando você responder. Não, você ficou quietinho mesmo, pô, apacando. Ó, o Zé não estava escutando nada. Agora que eu apertei aqui, é que eu estava no notebook. Aí a Luma falou lá no chat de 8 até meio-dia e meia. Uma parte da manhã inteira, amanhã vai ser o simulado, né? Yes. Legal. Então, pessoal, com relação às notas que vocês obtiveram ontem lá, que eu já passei, porque eu gosto de deixar vocês atualizados, né, com relação às notas, para estar certinho, saber, né, eu estou precisando, não estou precisando. É bem provável que muitos daqueles nomes que foram passados lá ontem, óbvio, eu passei das notas que eu tinha, mas ainda falta, com exceção da física, né, física, aqueles que estão com nota baixa, o simulado valendo 5 não vai resolver muito não, vai ter que fazer a prova mesmo. Mas com exceção da física, a biologia, que estão Ô tranquilo, e Zé, a como é que faz se química, eu tirar 5 no simulado e eu pego 110 no bimestre? como? Mas não soma, cara, não soma mais. Tirar Ô, 5 Zé. no simulado. Ah, Zé. que bom, Não graças a soma. Deus, então, pô. Zé, Oi. na física, você colocou meu nome lá como NO, mas aí eu Não, tava fazendo. era Stephanie. Não, também tá errado aqui lá de União. Aí eu tava fazendo as contas, eu preciso só de um ponto no simulado pra me passar. Exatamente. A tua soma é 69, se não me engano. É isso mesmo. Então, assim, amanhã, amanhã não sei se eu vira. Pode ser que ela mande no sábado ainda, né? Até semana que vem. O dia que eu vira me mandar as notas, se ela mandar amanhã, eu já passo amanhã. Eu já passo aquelas notas de vocês lá atualizadas. E com certeza tinha muitos alunos lá que faltavam meio ponto, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Aí, a depender do simulado, vocês vão passar de ano. Agora, quanto à recuperação do quarto bimestre, é uma recuperação para o quarto bimestre, é um direito do aluno fazer ou não, aí torna-se facultativo, tá? Não é recuperação anual. A maioria que eu passei lá não ficou não está de final por enquanto, né? E aqueles que tiveram, eu vira já entrar em contato, ontem eu passei os nomes, são poucos, acho que são 2 ou 3 alunos no máximo, que deve fazer os estudos orientados, né? Aí vai fazer o trabalho, entregar até sexta-feira que vem, tá? O trabalho dos estudos orientados. Aí o Vira vai entrar em contato com vocês para passar direitinho e o trabalho tem que tirar nota máxima, viu? E aquele trabalho não é fácil de fazer, vocês vão ter que pesquisar bastante. Eu dei uma E só lida no neles, Google. é complicadinho mesmo. Eu dei uma lida lá, 2 páginas de trabalho, você vai estar louco. Exatamente. Tem tanto de física, que é sobre as evidências termodinâmicas e da ondulatória sobre a evolução do universo, quanto trabalho de química e biologia, que a gente vai fazer junto, já que eles somam a nota junto, a gente vai fazer junto o trabalho de química e biologia sobre a questão do genoma e as doenças, né, desencadeadas pelo genoma. Se tiver alguma dúvida sobre o trabalho também, que pode ajudar vocês, foi aquela aula nossa sobre bioética que a gente falou. Você vai encontrar no canal aí, o nome é bioética mesmo, tá? E lá vai ajudar. Mas eu até recomendo que
que vocês aí façam o trabalho acompanhado por pessoas da área também, tá? Pessoas que entendam dessa área. Se tiver pai na área de saúde, etc., tal, é fundamental. Ou pais na área de engenharia, que tem essa questão da física também, então vai ajudar bastante vocês, tá? Não façam um trabalhinho só não, que aí eu sou chato, tá? Porque eu não peço trabalho para vocês ao longo do ano, trabalhinho, tá? Então, quando é para fazer, lá tem todas as determinações como se fazer o trabalho. Mas olha só, então a gente vai continuar aqui. Então, tecnicamente, essa é a nossa última aula, porque na semana que vem só farão, vocês têm uma aula minha na quarta, eu acho, e uma aula na sexta. Até coloquei errado lá no horário. É o dia 2 e o dia 4. Eu coloquei dia 1 e dia 3, tá meio... Mas é o dia 2 e dia 4. Na quarta e na sexta, por causa do sarau, eu Vira pediu algumas aulas, né? E nas aulas de 50 minutos que nós vamos ter, e presta atenção que os horários vão ser um pouquinho diferentes também, né? Eu Vira mudou um pouquinho para encaixar o trabalho da Vivian e o sarau. Então, enfim, nós temos uma aula na quarta, às 9h30, se não me falha a memória, e uma aula na sexta, às 10h30. Quem já passou, não precisa dessa aula. Obviamente, não vai ser aula. Eu vou aplicar a NO nos alunos que ficaram de NO, entendeu? Agora, hoje, depois que vocês viram a nota de vocês, depois que vocês fizeram a NO, vocês entenderam, creio que entenderam melhor, porque eu segurei toda a sala, não é porque não, tinha muitos alunos que tinham passado, mas precisava para ajudar o colega também que não tinha. Então, aí todo mundo recuperou em física, praticamente, né? Praticamente não foi ninguém sem média em física, né? A pior nota que tivemos foi quando você erra uma questão, você era para perder 3, eu dei 17, 17,5, eu arredondei 2,5, 2 grupos foram com 17,5, mesmo assim pegaram médio, tá? E aí, Zé, como é que funciona? Eu tenho 20, tenho 17,5 na NO, e na soma, eu faço amanhã o simulado, vai somar em NO essa nota? Não soma a NO. A NO você chega no máximo 20, só que vocês anteciparam a NO. Aí o que acontece? Ah, eu tinha, Zé, sei lá, tinha 18 normal, sem NO, em física. Eu fiz o simulado. Aí, tirei 5 no simulado. Beleza, você vai com 23. Na hora que eu lançar a sua nota do simulado, vai prevalecer, tá? A lista maior, tá certo? Então, é assim que funciona. Então, você não vai ser prejudicado e nem vai ser beneficiado. A única segurança que você tem agora, que você sabe, a maioria sabe que vai ficar no mínimo com 20 no bimestre daqueles que fizeram a prova, tiraram 20, no mínimo 20 ou 17,5. Então, isso é uma garantia que acabou com que vocês recuperaram também o problema do Eureka, né? O problema do Eureka que alguns, infelizmente, não fizeram. Pois bem, pessoal, vamos para a nossa última aula, já que amanhã a gente não vai ter aula, né? Vamos lá para as nossas também considerações finais, vamos falar um pouquinho sobre poluição ambiental, sobre o impacto do homem, né, no ecossistema. Nós chegamos a trabalhar um pouquinho com esse tema no início do ano, ainda nas aulas presenciais, quando nós passamos para vocês lá o efeito estufa, toda aquela sistemática, camada de ozônio, etc. tal, né? Mas tem mais outros efeitos que nós chamamos de smog fotoquímico, que é aquela neblina cinza que você não consegue enxergar as grandes metrópoles. Por exemplo, quando você está numa cidade como São Paulo, você tem aquela neblina massificante sobre a cidade, né? Que é um gás ali formado por gases altamente poluentes. Então, um dos grandes desafios que nós temos hoje, tá? É nós melhorarmos a nossa qualidade de vida em função da preservação do meio ambiente, porque, de certa forma, o meio ambiente ele tem cobrado e cobra de nós, tá certo? Cobra muito fortemente as nossas condições. Então, olha só, até quando você pega as situações de doenças hoje, né, que tem se aumentado e tal, a questão da Covid, isso também é um impacto, né, uma resposta do meio ambiente muitas vezes. Por que a Covid ela surgiu na China, por exemplo? A tendência é que você tenha esse tipo de doença surgindo em países com alta densidade demográfica. Isso é uma constante, tá? Ah, surgiu na China, porque tem 1,5 bilhão de habitantes. Quanto mais gente, você não tem predador natural, então o meio ambiente desenvolve mecanismos, muitas vezes, tá? Para eliminar parte da população também. Isso é uma realidade.
Não é só aquela questão de você assistir lá na Discovery, no Animal Planet, sei lá, né, o predador comendo a presa. Não é só aquilo. Muitas vezes é uma reação do meio ambiente, porque como nós não temos predador natural, para controlar a população humana, tá? Então isso é natural e surge ao longo da história. Então vai surgir na China, vai surgir às vezes na Índia, porque a densidade demográfica ali é muito grande, e aí, como hoje é tudo globalizado, acaba se espalhando por todo o mundo, tá? Então, nós temos aí vários desafios. Um dos grandes desafios que nós temos aí é com relação à água. Nós sabemos que o reservatório de água que nós temos para o consumo hoje é pequeno, né? A água potável mesmo que nós temos no planeta, ela representa 3%, tá? 97% da água que nós temos no planeta hoje é a água salinizada do mar, tá? Ou água insalubra, que não serve para ser bebida. Então, assim, nós estamos frente, tá, a situações e desafios que nós teríamos que colocar em prática, tá, para que nós consigamos a preservação do ambiente. Mas isso não ajuda muito, porque quando nós analisamos o planeta hoje, né, o planeta está meio que dividido. Por que está meio que dividido? Porque você tem dois problemas com relação ao meio ambiente. Você tem um problema da ecologia, tá, e o problema da economia. Então, assim, como estabelecer uma situação razoável, plausível e pautável que as minhas situações ambientais, tá, elas não interfiram diretamente na minha produção econômica? Então, essa é a grande pergunta e a grande chave, porque a maior parte hoje da economia no mundo ela é movida das indústrias, etc., tal, ela é movida direto ou indiretamente por combustíveis fósseis, tá? E esses combustíveis fósseis, eles causam impactos, a queima desses fósseis causa um impacto extremamente negativo, né, na nossa estratosfera, na nossa atmosfera terrestre, tanto no cobertor estufa, como também com relação à camada de ozônio. Então, nós temos sérios problemas, tá, para equacionar. Então, assim, hoje os Estados Unidos ele tem eleito um novo presidente com um perfil dos democratas. Os democratas, né, sempre, desde Al Gore, que nunca Foi você eleito ainda eleger não, um pô. presidente. Não foi eleito ainda não, meu cara? Não, pô. Só na tua cabeça. Não, o Trump vai conseguir ainda, calma. Ele abriu 32 processos, perdeu 26, já foi arquivado. Dos 32 processos que ele abriu, porque não tem prova nenhuma daquilo que ele falou. Só para você ter noção. Não, já acabou, já está consolidado. Agora, dia 8 de dezembro, você tem todos os estados praticamente já consolidaram a eleição. Dia 8 de dezembro, você tem, então, como é que chama lá? A certificação total. E depois, em janeiro, tem os delegados eleitorais. Não, o negócio já está... Tanto que ele já abriu a transição. Zé, deixa eu falar pra você, acho que a última que eu vi, eu acho que eu vi no CNN essa porra ainda, o Biden, o Trump tá na frente do Biden, só que o Biden ainda tem, só que ainda tem, acho que 6 estados para somar os delegados, só que esses estados ainda não sabem se é do Biden ou do Trump. Só que tem não, já está. Os delegados, a oficialização dos delegados é o seguinte: 306 John Biden e 232 Donald Trump. Isso aí eu falo com você com toda certeza. Você pode entrar na internet aí, coloca no Google o resultado da eleição eleitoral americana. 306 a 232. Esse é o resultado que já foi certificado. Agora, o mais aí é choro dele. Tanto que essa semana, para não causar mais constrangimento, ele abriu para a equipe, que ele já devia ter aberto desde o dia que ele perdeu, para a equipe do Biden ter acesso a todos os protocolos de segurança nacional, etc., tal, da pandemia, de economia. Mas já é esse que é o negócio, Zé. Ele já devia ter aberto desde quando ele perdeu, só que a eleição ainda não acabou. Então ele não perdeu tecnicamente ainda. A eleição só vai acabar em dezembro. A eleição só fala assim, o presidente dos Estados Unidos é John Biden em dezembro. É consolidada então, em dezembro, Trump, dia 8 de dezembro. Exatamente. Então o Trump, ele ainda é o presidente dos Estados Unidos. Ah, sim. Estou falando aqui, a partir do até o dia 20 de janeiro, ele é presidente dos Estados Unidos, claro. Se não identificar nenhuma fraude eleitoral, né? Que não teve, né? Que não teve. Isso é só na cabeça dele.
Isso é discurso de quem perde, né? Aí você tem esse negócio de fraude, vai ter fraude. Vamos ver, porque no Estados a eleição Unidos foi muito estranha, né? Mas toda eleição é estranha, na real, né? Então, se faz na urna eletrônica é estranho, se faz no voto escrito também é estranho. Então, isso aí é complicado. Inclusive, ele perdeu em estados que os governos são republicanos, como a Geórgia, a Pensilvânia, né? E os próprios governadores republicanos decretaram que a eleição não teve problema nenhum, foi feita a recontagem, está tudo certo. Bom, tem um tanto de processo em haver, né? Só que, isso que eu te falei, são 32, 26 foi encerrado, por enquanto, porque não teve prova nenhuma. Ele fala que teve isso, mas só que não apresenta prova. Então, isso é complicado. Mas, independente disso, a questão do Biden e a questão dos democratas, você pegar desde Al Gore no ano 2000, o que acontece? Eles têm uma preocupação com essa agenda ambiental, que já é uma preocupação muito forte, né? Então, pode ser que agora, com o novo governo democrata, tá, a partir de 2021, pode ser que, com certeza, essa agenda ambiental ela vai voltar. Então, se essa agenda ambiental voltar, e os Estados Unidos ele é tido como a referência mundial em tudo aquilo que ele faz, então isso pode ser bastante interessante. Agora, a gente não pode dizer o mesmo que essa agenda ambiental vai voltar para a China, por exemplo, porque a China ela nunca aderiu a nenhuma agenda ambiental, tecnicamente falando, tá? A Índia com algumas restrições sempre, né? Rússia também com algumas restrições sempre. Então, esses países onde tem ditaduras é meio complicado, né? Quem manda é quem está no poder. Agora, já se os Estados Unidos, né, representando o Ocidente, ele voltar, o planeta agradece, tá? Porque estima-se que daqui a, no máximo, até 2100, aquilo que eu falei para vocês, não sei se foi para vocês que eu falei, mas nós vamos ter aqui um aumento na temperatura em termos de 6 graus Celsius. Imagina, já está fazendo calor para cacete, agora imagina você ter um aumento. É louco, mano, mas tem país aí, isso devia ser proibido pela ONU, mano. Tem país aí, alguns países da Índia que tá louco, velho. Você olha o céu, você não consegue ver o céu. Então, é mais ou menos o que era Cubatão aqui no Brasil, né? Mais ou menos, vamos imaginar. Inclusive, hoje, uma das legislações ambientais, ela é contra você ter grandes polos industriais, né, no mesmo local ali, ó. Você tem que diversificar os polos industriais. Exatamente. Isso, eu acho que devia existir um plano diretor por cidade que denominasse, tipo, fizesse cidades para se andar a pé, de bicicleta. Hoje, todas as cidades tecnicamente, do Brasil e do mundo são para andar de carro. Isso seria o ideal, mas aí a questão é o seguinte, na prática, né? O problema é na prática da coisa hoje, né? Esse que é o grande problema. A prefeito de São Paulo, que ele tinha um plano de governo baseado nisso. Baseado nisso não, mas uma das propostas era isso. Ele ia fazer um plano diretor que mudasse, assim, o rumo da cidade. Se tornasse mais uma cidade como Paris, Nova York, que são cidades ecologicamente mais corretas, digamos assim, né? Não é nem ecologicamente mais correta, mas é uma cidade que, assim, tem mais pessoas do que carro. Hoje tem cidade que é onde você proporcional. tem 2 carros por pessoa. Então, São Paulo é assim, até porque você faz aquele negócio do rodízio lá de placas lá, e o cara tem que ter 2 carros também, né? Nesse quesito, né? Exatamente, mano. Aquele rodízio. Outro dia ele é multado se ele rodar com a mesma placa, né? Sim. Placa diferente. Mas esse é um dos grandes desafios. Nessa poluição ambiental, aproveitando aí a poluição atmosférica, vou citar um exemplo aqui que foi citado pelo Gabriel aí, aquela massa cinza que a gente chama de smog fotoquímico ou neblina de fumaça, tá? Ou neblina química mesmo que a gente tem sobre as grandes metrópoles. Quando você vai para São Paulo, uma cidade grande, você não enxerga o céu azul. Você pode ver, você olha para cima assim, ó, você vê que ali fica aquela massa cinzenta por cima, tá? E aquela massa ali, pô, ela é repleta de gases à base de nitrogênio e enxofre, que por sua vez provoca sérios problemas respiratórios. Então, o que acontece? Bom, acontece que em determinadas épocas do ano aquilo piora, principalmente no inverno, porque normalmente o ar quente, tá, que está perto do solo no verão, ele sobe com rapidez, facilidade, porque ele é menos denso, ele vai embora para a atmosfera. O ar frio, ele tem um problema, o ar frio é mais denso. Então, olha, se você queima alguma coisa no inverno, como próximo ao solo está frio, então esse ar frio ele começa a subir e não dissipa
as moléculas. Então, ele fica ali sobre, formando uma nuvem, tá? Uma nuvem de toxina. E, nesse caso, você tem, então, inversão térmica muitas vezes, e em certas regiões do Brasil, do mundo, tá? O prefeito dessas grandes cidades pode decretar até estado de calamidade pública e impedir a circulação de veículos, se for o caso, porque piora demais o ar utilizado para a respiração, tá? E outra coisa, Zé, mas ataca o quê? Ataca tudo que é it que você imaginar. Sinusite, rinite, tá? Bronquite, e saindo it aí, asma brônquica também, pessoa asmática, passa muito mal, muita falta de ar, etc. Tal. Então, assim, poluição atmosférica, chuva ácida, esses compostos à base de nitrogênio e enxofre, quando eles entram em contato com a água das nuvens, eles são convertidos basicamente em ácidos, tá? Nossa, Zé, eles são convertidos em ácidos. Sim, são convertidos em ácidos. Aí, quando chove, cai aquele ácido diluído em água. Ah, mas isso aí prejudica os ecossistemas, porque se altera o pH, aí o peixe que está acostumado a determinado pH na água, se altera o pH, ele pode morrer. Então, plantas, a fotossíntese da planta, ela é prejudicada pela alteração, você diminui o pH mais ácido, você vai alterar a fotossíntese das plantas. Você tem, na chuva ácida também, o que nós chamamos de corrosão, tá? Corrosão dos monumentos históricos, certo? Então, você pega, por exemplo, a Estátua da Liberdade, recente, não tem uns 20 anos, que eles refizeram o nariz dela, né? Que tinha tudo sofrido um processo de oxidação, corrosão, estava um buraco aqui no nariz da Estátua da Liberdade. Então, eles foram lá, refizeram, etc. Tal. Por que isso acontecia? Por causa da chuva ácida que tem acontecido. Então, assim, a questão do efeito estufa, que nós já vimos, temos um cobertor de CO2 em volta da Terra, né? E esse cobertor, ele é natural, mas o homem, com a queima de fósseis, foi incorporando mais CO2, gás metano, CFC nesse cobertor, e cada vez mais a radiação que entra, que é o ultravioleta, bate na Terra, volta na forma de infravermelho e devolve cada vez mais calor na Terra, porque a ação humana tem aumentado a combustão, e assim como a pecuária, que eu falei para vocês também já, você pega aí os bois, eles, ao ruminarem, liberam gás metano. Então, essa ação humana, ela estimula a liberação, tá? De compostos estufa, que, por sua vez, devolve mais calor para a Terra, quanto mais grosso foi esse cobertor, tá? Então, você vai tendo aí a temperatura aumentando, degelo das calotas polares, aumento no nível dos oceanos, enchente nas regiões ribeirinhas e costeiras, tá? Aí você vai ter mudanças nas estações climáticas e nas estações do ano também. Chove no inverno, às vezes fica um período longo no verão sem chuva. Depois, teve alguns dias, por exemplo, você está saindo agora da primavera, a gente vai entrar para o verão. Alguns dias nós temos o período, tá? Friozinho à noite. Então, acontece os negócios meio assim. Tudo isso, vocês veem lá na geografia, fenômeno do El Niño, né? Laninha, né? Então, assim, você tem todos esses fenômenos de massas aí que estão desencadeando e, de certa forma, eles são motivados por esses problemas aí de poluição, tá? Relativos à poluição. E, além disso, acima do cobertor estufa, nós temos ainda a famosa camada de ozônio, né? E essa camada de ozônio fica 15 quilômetros acima da estufa, ela é formada pelo gás ozônio. Esse gás, quando ele é produzido aqui no solo terrestre, ele, através da combustão também, da queima de fósseis, ele é altamente poluente e altamente agressivo para as nossas vias respiratórias, tá? Agora, quando ele sobe, ele forma em volta do planeta, né, a 15 quilômetros acima do estufa e a 35 quilômetros da Terra, ele forma ali uma camada. Essa camada, ela é legal, tá? Essa camada é legal. Por que essa camada é legal? Porque essa camada, ela tem um detalhe muito fera. O que é o fera dela? Ela tem O3. E esse O3, ele serve como filtro da radiação que vem, ultravioleta do Sol. Ele diminui a incidência da chegada dessa radiação na Terra. Mas o homem também, por causa da utilização de alguns gases de refrigerador barato, nós temos aí o gás freon, tá? Nós temos aquele gás de geladeira, de ar-condicionado,
que é baratinho. Aí você quer comprar, por exemplo, um gás ecológico. O cara já te oferece, né? Ah, o ar-condicionado aqui em casa precisa de gás. Ou o ar-condicionado do meu carro, eu preciso completar com gás. Aí você fala assim, bom, eu vou lá completar. Aí o que o cara fala para você? Tem 2 tipos de gás aqui. Eu tenho gás ecológico e tenho gás convencional. Acontece que o gás convencional, por exemplo, tipo, se o quilo do gás, não sei como é que está o preço disso hoje, mas se o quilo do gás ecológico, tá, ele tiver tipo R$ 100, para você ter uma noção, o tipo do gás freon normal, que provoca problemas na camada de ozônio, ele vai custar 25, custa um quarto, tá, a menos. Aí o que o consumidor faz? O consumidor, ele pensa na economia, por isso que eu falei, você tem a grande questão aí, economia e ecologia, né? O consumidor, muitas vezes, ele pensa na economia do bolso dele, mas ele não pensa na ecologia. Ah, vou pôr mais barato mesmo. Só que esse gás mais barato, à medida que ele vai liberando CFC, cloro, flúor, carbono, para a atmosfera, ele vai provocando, então, um desastre ecológico na camada de ozônio. O que ele faz? Ele vai reduzir o O3, que é o ozônio, em O2, que é o oxigênio molecular. Na verdade, o que a gente chama de buraco na camada de ozônio é essa redução do O3 em O2, tá? Aí perde o efeito de filtro. Perde o efeito de filtro, o raio ultravioleta, ele chega com mais intensidade no solo terrestre. Ao chegar aqui com mais intensidade, vai chegar também na nossa pele, tá? Aí uma das causas da camada de ozônio, além de contribuir para absorver mais calor, gerar mais calor também, aquecer, né? Está relacionado ao aquecimento global, de certa forma, nesse quesito, que você perdeu o filtro natural, mas aumenta a incidência de melanoma, tá? Câncer de pele. E além de aumentar a incidência de melanoma, você tem outro problema. Catarata no fundo do olho, aumenta a incidência, principalmente em pessoas mais idosas, né? Você vai perdendo essa região do olho aqui, ó. Aí a lente interna do seu olho, ela vai ficando toda preta. Ficando toda preta. Quanto mais ela vai ficando preta, vai enegrecendo, você vai comprometendo a sua visão até ficar cego, né? Por isso que quando eles fazem a cirurgia de catarata, eles tiram a tua lente natural, tá? E coloca uma lente sintética. Aí a pessoa que não estava enxergando nada, volta a enxergar, o idoso, tá? Normalmente é comum idoso, ou até em pessoas mais jovens também, jovens que eu digo aí em torno de 40, 60 anos, pessoas que têm problema de diabetes, tá? A diabetes também, ela pode comprometer demais o fundo da vista, né? Aí a pessoa pode comprometer o enxergar. Bom, então nós temos aí muitos desafios com relação à poluição atmosférica, assim como nós temos muitos desafios com relação à poluição do solo, a poluição biológica, tá? Poluição do solo, o grande problema nosso hoje, nós temos aqui também o problema do lixo. O grande problema que nós temos hoje em se tratando de poluição do solo, o que é, Zé? O grande problema? O grande problema é o intenso uso de agrotóxico, tá? Para você produzir alimento para o mundo todo. Zé, isso é uma verdade. Tem que usar o agrotóxico, que você não consegue produzir em alta escala. Ô Zé, mas não tem a agricultura orgânica? Tem. O problema é que a agricultura orgânica, por ser mais restritiva, ela é mais cara. O povo não está conseguindo comprar nem o básico da agricultura convencional, que dirá, então, comprar muitas vezes a agricultura orgânica. Funciona em alguns países europeus, etc. Tal. Mas hoje, por exemplo, você produzir batata, se você tivesse a noção da batata inglesa e do tomate, estou citando aí dois vegetais que nós comemos. Eu creio que todo mundo aí deve gostar de batata. É difícil você pegar uma pessoa que não goste de batata. Batata você pode fazer de qualquer jeito, todo jeito fica bom, né? Inclusive o teor de carboidrato dela, principalmente a batata frita. Mas tomate não há consenso. Tem muitos aí que não devem gostar de tomate, né, Gabriel? Você não gosta não, né, Gabriel? Você gosta de tomate que você mexe com macarrão, pô. Sem tomate, você não tem um molho de tomate. Sem molho de tomate, você não tem aquele macarrão, né? Aquele macarrão sensacional italiano, etc. Ô, Gabriel. Gabriel, você vazou da aula já? Ô? Esse Gabriel é um doente mesmo.
E já ralou o peito já. Peraí, eu não tô sem som aqui não, né? Até achei que eu tava sem som de novo. Não, ele chegou, Não, ele que saiu mesmo. ele fez a propaganda dele do Trump e vazou, velho, vazou. Gabriel, esse pessoal, eu te falar, eles não entendem. Você pode ganhar uma eleição, você pode perder, simples assim, mano. Se você não ganha, é porque o povo te rejeitou. Qual que é o problema? Ó. E outro, terceiro presidente na história dos Estados Unidos que não é reeleito. Terceiro, né? Quer dizer que todos os presidentes, quando os demais presidentes na história dos Estados Unidos, que é desde 1789, né? Todos os presidentes americanos, todos que concorreram ao segundo mandato, foram reeleitos, tá? Com exceção do Jimmy Carter, o George Bush pai e agora o Trump. Então você vai falar, mas o Jimmy Carter não, o Nixon, não, o Nixon não considero porque o Nixon é o Jimmy Carter mesmo. Então você vai falar assim, ó, a gente tem que respeitar, pô. Se o povo não te elegeu, o outro ganha com 6 milhões de votos na frente, 306 a 232, vai fazer o quê? Isso é democracia. Democracia funciona assim. Mas eu queria que agora, depois que acabou a eleição, que você perdeu, aí você vai inventar situações que, não, é isso, aquilo, etc. Não. Perder é difícil, né? Outra coisa, então, poluição no solo. Outro problema que nós temos com relação a agentes poluentes no solo. Lixo. Lixo. O lixo é um problema seríssimo, tá? Por quê? Porque a maior parte do lixo no Brasil ainda é destinado a lixões. Você vê isso também na aula de geografia. Então, lixões abertos. Lixões abertos? Lixões abertos com mosca, rato, com aquele caldinho que desce do lixo, que a gente chama de chorume, tá? Que vai contaminar o lençol freático. É um negócio nojento mesmo. Infelizmente, no nosso país, tem muita gente que vive do lixo, tá? Que come do lixo. As pessoas, assim, encontram aquilo que você joga fora na sua casa, se eles encontrarem no lixo, eles levam para casa para comer. Carne, às vezes carne podre, etc. Come essas coisas do lixo, tá? Eu não sei se vocês já assistiram um documentário, é mais na área da sociologia ou da história. Geralmente os professores gostam de passar esse documentário, chama A Ilha das Flores. Não sei se vocês já viram. Vocês não viram esse documentário? Vocês devem achar no YouTube esse documentário. É um documentário fantástico. A Bia já passou para nós. Exatamente, a Bia deve ter passado, ou geografia, alguma coisa, ou na história. Com certeza já passou isso aí, né? Mas vocês viram como que é triste aquilo, né? Pessoa viver do lixo. Né? Então é um negócio inacreditável. A gente vive uma realidade aqui no Sudeste, em todo sentido, uma realidade totalmente distinta, muitas vezes, do que uma parte da população brasileira, tá? Menos favorecida, acaba vivendo. Um negócio, assim, inacreditável. Temos também, junto com a poluição do solo, poluição das águas. Zé, falando no lixo, o lixo é um problema? É um problema. Aqui você tem poluição radioativa também, mas como aqui, graças a Deus, nós temos só no Rio, né, questão de usina nuclear, etc, tal, essa questão do lixo radioativo aqui não é tão problemático. Poluição sonora, aquela poluição, né, do ouvido, etc, tal, que ultrapassa a 80 decibéis, né, quem mora perto de casas de show, de eventos, etc, tal, nessa época de pandemia tá tranquilo, mas em época que o negócio pega mesmo, né, você não dorme à noite. Poluição visual, aquela questão de placas de comunicação, etc. Tal. Poluição aquática também, a poluição do solo, leva a detritos na região aquática, e muitas vezes você permite ali a proliferação de algas que tampam ali, formam um tapete verde, tá? Aí você vai levando, por exemplo, esgoto para a água, você vai levando adubo químico para a água. Então ali as algas começam a proliferar, formam um tapete verde. Aí o que acontece? Acontece que o sol bate e não penetra, porque o tapete não deixa penetrar. A vegetação que está no fundo, tá, daquele lago ou algo do gênero, ela precisa da radiação solar para realizar fotossíntese. Mas ela não está realizando fotossíntese. Não está realizando fotossíntese. Então, se ela não estiver realizando fotossíntese, o que vai acontecer? Aqueles vegetais lá do fundo, eles morrem. Nossa, Zé, eles morrem. Sim, eles podem morrer. Como eles morrem, eles vão entrar, então, em decomposição. Aí, como está entrando em decomposição aquelas plantas, começa a liberar mais CO2 para a água. Então, o CO2 diminui a concentração de oxigênio na água. Aí se aumenta o que nós chamamos de DDO.
demanda bioquímica por oxigênio. Aí o que acontece? Falta oxigênio para os peixes, falta oxigênio para os animais aquáticos, aí os animais aquáticos começam a morrer, tá? Por falta de oxigenação. Aí, aquele lago, que era um lago produtivo, por causa desse tapete verde, que não precisa ser só de alga, pode ser também de aguapé, ele torna-se totalmente imprestável, tá? E para a gente fechar aqui essa questão, com relação a esse problema do lixo, você não tem só lixão, você tem aqui em Alfenas, por exemplo, é fora da cidade, não é mais aqui em cima, lá no, como é que chamava aqui? Lá em cima, no saída lá para Campos Gerais, Vista Grande, não é mais lá, né? Faz tempo já que tirou de lá. Aí você tem aqui perto do, você pega ali para o Marte Minas, indo para Machado, você entra ali na frente, você tem um lugar lá próprio, o lixo aqui é enterrado, que é o aterro sanitário. Não é a melhor solução, mas é melhor do que se deixar em céu aberto, tá? E outra coisa, você tem duas formas também, que é a reciclagem, que seria o ideal, né? A compostagem e a reciclagem, para você tratar do lixo. Mas, como é um processo mais caro, você tem até coleta seletiva aqui na cidade, mas é um processo mais caro, acaba que não, na prática a maioria não faz esse processo, infelizmente, tá? E tem a incineração, que é uma forma de queimar o lixo sem liberar fumaça, ou liberando o mínimo possível de fumaça para a atmosfera. Então é o processo que a gente chama de incineração do lixo, reaproveitando inclusive até a fumaça, tá? Só que você precisa de grandes câmeras de incineração, é muito caro você implantar. Aqui no Brasil, se você achar, você vai achar isoladamente em pequenos locais, etc., tal, específico, para atender a demanda de uma determinada indústria, tá? Então, assim, muito complicado esse problema do lixo. Só para você ter uma noção aí, para você conseguir mensurar, nós produzimos, por dia, cerca de campo como Maracanã, no Rio de Janeiro, nós produzimos um campo como Maracanã cheio de lixo por dia, só para você ter uma noção. Aqui ele vai falar dessa questão aí, do lixo orgânico e do lixo inorgânico, tá? E esse lixo hospitalar também, né? Esse aqui, ele é obrigatório que ele seja, no mínimo, enterrado, né? Porque muitas vezes você vai pedaço de dedo, né? Vai pedaço de tecido humano para o lixo, tá? Aí você pega aqui seringas, etc., tal. O ideal é ser enterrado. Mas é aquilo que eu já contei para vocês. Quando tinha lixão aqui no Brasil, tá? Você tinha um problema sério no Brasil. Aqui em Alfenas, tinha um frigorífico muito famoso lá de Poste de Caldas que comprava todos os porcos do lixão aqui, ó. E você passava em frente ao lixão aqui, ó, indo para a Harmonia, aí tinha porco com seringa atravessada na boca, comia lixo e comia resíduo humano também, né? É muito complicado e é um desafio hoje ecológico em todos os sentidos. Então vamos, isso aqui era só para fazer o comentário mesmo aqui, tranquilo, tá? E aí vem então, né, o que fazer, né? O que fazer em se tratando de reciclagem. Mas tá bom, pessoal, hoje a nossa, com o pessoal que já passou a nossa última aula, provavelmente, semana que vem, então, fica marcada as 2 NOs. Só queria fazer algumas considerações finais aqui rápidas, né? Foi uma satisfação ter estado com vocês esse ano, ainda que dessa forma, né? Invadir a casa de vocês aí, nessa forma não presencial, tá? Ainda que estivemos distante presencialmente, mas todos os dias de aula nós estivemos aí dentro da casa de vocês. Não foi a melhor forma, mas não tinha outra forma. Vocês estão anos-luz ainda na frente daqueles que não tiveram essa condição na escola pública. A gente vê essa dificuldade e o pessoal reclamando muito, né? Que não tiveram nada, receberam material do governo para fazer os exercícios em casa, mas sem nenhum direcionamento praticamente. O aluno tem que, é como se entregasse uma apostila para vocês do SAS e pedir, vocês, a lei aí resolve, entende? Complicado, né? O ano que vem, se eu não me aposentar antes, o ano que vem, eu devo continuar com vocês, tá? No primeiro ano, no segundo e no terceiro ano, e a partir do ano que vem, vocês terão comigo todos os anos, até o terceiro ano, Química e Biologia, tá? A gente vai ter uma carga legal,
Aí vocês vão ter comigo a biologia, vocês vão ter comigo e com a Lenise, a química comigo e com a Ana Lúcia, que é uma professora que vocês não conhecem, super legal, gente boa, que é lá de Varginha. E quando, não, vocês conhecem sim, todo Ciência em Shows que vocês subiram para ver lá nos anos passados, quando tinha Ciência em Show lá no ensino médio, creio que vocês tenham subido no ano passado, no 8º, eu vira da ter levado vocês, era a professora que coordena o Ciência em Show lá, gente fina demais, tá? Ana Lúcia. Aí, o ano que vem, Química, vocês passam a ver com o Eric, vocês vão gostar muito, cara, extremamente competente, extremamente inteligente, sem comentários, ano que vem vocês vão ver, vão gostar demais. Professor Marcelo, professor Júlio, vão gostar muito dos dois, tá? O Júlio, muitas vezes com seus sarcasmos, o Marcelo lidando muitas vezes como vocês como criancinhas mesmo, é o estilo do Marcelo, gente fina. E os demais professores, que vocês vão ter o ano que vem, a Jane, vocês não chegaram a ter aula com a Jane, né? No Fundamental, vocês vão gostar muito. Os demais professores, o professor João Batista, deve continuar o ano que vem também. Os demais professores já são conhecidos de vocês, tá? Já são conhecidos de vocês. Só não devo voltar o ano que vem, para o 9º ano, que eu pedi deve ser a última turma de 9º ano, serão vocês, tá? Que eu já estou aí há alguns anos pedindo essa saída minha aí, tá? Só se não tiver outro jeito mesmo, mas vocês devem ser a última turma. Mas foi muito bom, tá? Vamos fazer uma chamada aqui. Espero que dentro das nossas limitações aí, eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Vamos lá. Alana. Presente. Amanda. Presente. Ana Júlia. Stephanie. Gabriel Risse. Presente. Gabriel está aí. Giovana. Presente. Gustavo. Igor. Presente. Isabelle Sente. Isadora. João Pedro, o Dassinger. João Pedro. O Leonardo. A Lívia. O Lucas. Ué, você pulou os dois João Pedro, hein? Ué, que não tá... O Calheiros e eu. Ah, verdade. Tá aí, né? Já respondeu, beleza. O Lucas. A Luma. A Mariana Abreu. A Mariana Vitória. Presente, Zé. O Murilo. Presente, Zé. Nicolas. Presente, Zé. Paula. Presente. E eu, Zé? Vai, Marcelo, não sei o que está acontecendo com o meu negócio aqui. Vai, Marcelo. Então fala aí, ó. Presente, Zé. Você tá aí, agora você apareceu. Tá acontecendo uns fenômenos aqui estranhos. A Rafaela Lemonnier. Presente, Zé. Rafaela Terra. Renato. Tainá. Presente. Thalita. Tamires. Tiago. O Victor. Presente. Vinícius. Presente, Zé. A Iris. E o Yuri, tá aí, né, meu cara? Já deu sinalização. Beleza, então, pessoal. Até o ano que vem. Tudo de bom para vocês. Aqueles que farão NO, vejo vocês semana que vem ainda. Falou, Zé. Ficou com Deus, hein? Tchau, Zé.
Até mais. Tchau, tchau. Falou, Zé. Beijo. Falou, meu cara. Outro. Falou, Zé.